Olá, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. Embora não possa ser presencialmente, mas eu posso fazer aqui virtualmente, né? Já estive com vocês uma vez, foi muito bom, foi uma bênção muito grande. Mas eu quero agora transmitir por internet aqui, compartilhar com vocês uma palavra. Quero agradecer o pastor Valmir mais uma vez, né, pelo carinho que ele sempre tem com a gente, pela honra, não é? E também pela consideração, não é? Pela nossa pessoa, por poder nos permitir estar compartilhando essa palavra com vocês. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui sobre esse tema, não é? Quero ministrar, eu sei que vocês estão numa conferência aí, e eu creio que Deus vai falar muito ao coração de vocês, tenho certeza que Deus já está falando, vai ser uma conferência que vai trazer muita edificação, espero poder contribuir um pouco com isso então. Quero falar então sobre um pouco da nossa experiência, daquilo que Deus tem falado ao meu coração, das coisas que a gente tem vivido aqui e que, na verdade, são revelações que Deus vai trazendo na medida que a gente vai caminhando, colocando em prática a visão celular, que é a maneira como nós trabalhamos como igreja, né? Nós nos fundamentamos nas células, nos grupos pequenos, não é? Existem outras igrejas que dão outro nome para isso, mas nós usamos a palavra célula, então eu vou usar esse termo, né, para que vocês já fiquem sabendo, quando estiver me referindo aos grupos pequenos, estou usando o termo célula. Então quero falar um pouco sobre isso, né, sobre o segredo da igreja saudável. Isso tudo tem a ver com aquilo que a gente tem experimentado aqui como igreja local. Então eu queria começar fazendo algumas perguntas que para mim são muito perturbadoras, né? Muitos líderes, muitos pastores fazem essas perguntas quando a gente está na nossa roda de conversa, né? Essas perguntas sempre vêm, né? Por exemplo, por que líderes desistem? Por que novos líderes não nascem? Por que células nascem, mas logo enfraquecem e morrem? Não todas, né? Mas muitas ou algumas, né? Acontece isso. Porque nem todos se envolvem. Porque muitas pessoas se desviam, né? Por que isso acontece? Muitas vezes nós fazemos uma pergunta errada, não é? O Rick Warren fala sobre isso. Nós fazemos a pergunta errada. O que precisamos fazer para a igreja crescer? Isso é uma pergunta errada. Ele diz, a pergunta certa é o que nós precisamos tirar, o que está impedindo o crescimento da igreja? O que a gente precisa remover que está impedindo o crescimento da igreja? Porque tudo que Deus fez tem o potencial para crescer e multiplicar. E se isso não está acontecendo, é porque está havendo alguns impedimentos. Então, essa deve ser a pergunta correta, né? Mas eu quero continuar aqui nessa reflexão, falando sobre algumas coisas que nós mesmos aqui experimentamos, né? Muitas vezes nós queremos fazer o certo da forma errada. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo aqui querem muito o avivamento, querem ver uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que cresce, que multiplica, uma igreja relevante na cidade. Todo mundo quer, todo cristão verdadeiro quer que isso aconteça, né? Tenho certeza que isso está no seu coração. Mas a minha pergunta é, será que a gente está fazendo da forma correta para ver de fato isso acontecer? A Bíblia está cheia de exemplos que mostram que boa intenção não basta. Às vezes nós temos muito boa intenção, mas boa intenção não basta. Alguém já disse, né, que o caminho do inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Então nós lemos lá em 2 Samuel, não vou ler o texto aqui, mas 2 Samuel capítulo 6, de 1 a 11, fala quando Davi decidiu trazer a arca de volta para Jerusalém. Você conhece esse texto, eu não vou ler agora, mas você sabe. Davi mobilizou 30 mil pessoas, ele fez um mega evento para trazer a arca de volta. Ele estava fazendo a coisa certa. O que representa a arca? A arca representa o avivamento, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, né? Se formos trazer isso para a nossa realidade. E todos os pastores e líderes que buscam isso estão fazendo a coisa certa. É isso mesmo que Deus quer. Deus quer que a gente atraia a presença dele mesmo para o meio da igreja, para o nosso meio. Mas a pergunta é, será que nós estamos fazendo da forma certa? Porque a forma certa
é fazer de acordo com os princípios. Deus estabelece princípios. Para que uma igreja seja avivada, seja cheia do Espírito Santo, Deus estabeleceu o princípio, tem que ser do jeito que Deus faz. Por quê? Princípio fala de base, de fundamento. A parte mais importante de uma casa é fundamento. Quem trabalha com construção sabe disso. Que adianta uma casa bem construída, toda linda, mas com um fundamento frágil ou sem fundamento? As paredes vão começar a rachar e ela vai cair. Jesus falou sobre isso, sobre a casa fundamentada na rocha. Então a rocha ou o fundamento são os princípios. Deus já estabeleceu os princípios. Então desprezar princípios é tentar fazer a coisa certa da forma errada. E quando a gente faz a coisa certa da forma errada, o certo fica errado. Então esse é o problema. Davi teve uma boa intenção de trazer a arca para Jerusalém. Mas o que ele fez? Ele colocou a arca numa carroça, num carro de bois. A orientação de Deus, desde quando ele estabeleceu o tabernáculo e a instrução que ele deu, é que a arca devia ser trazida nos ombros dos sacerdotes. O que aconteceu naquela época, quando Davi estava trazendo a arca, o texto diz que os bois tropeçaram e Uzá, um dos que estavam conduzindo a arca, segurou a arca para ela não cair. E quando tocou na arca, ele morreu. Veja que frustração para Davi. Davi ficou muito contrariado, ficou muito entristecido por causa disso. Que tragédia! Num dia de festa, num dia de celebração, estava todo mundo feliz, todo mundo dançando na presença de Deus, diz o texto, mas Uzá morreu. Sabe o que acontece quando a gente tenta fazer a coisa certa da forma errada? Muitas pessoas se perdem. Eu, por exemplo, tive essa experiência de ver muitos líderes desistirem, muitas pessoas se desviarem, se perderem, porque a gente não estava considerando princípio que Deus mandou, do jeito que Deus mandou a gente fazer a obra dele, não é? Viver igreja verdadeiramente, viver plenamente a proposta dele, né? Enquanto igreja, a gente estava tentando fazer do jeito errado. Então, pessoas morrem espiritualmente quando os princípios não são respeitados. Né? O texto diz, né, que Davi, depois disso, né, depois que aconteceu, ele depois se arrependeu e fez a coisa da forma correta, quando ele percebeu que estava fazendo errado. Ele ficou muito triste, ele chorou muito, ele pediu a Deus, ele orou e Deus falou com ele sobre isso. Então, o que significa carro de bois? Isso tem um significado. O que são os carros de bois? É fazer a coisa do nosso jeito. Sabe? A gente acha que a gente, não, vamos fazer uma coisa boa, vamos fazer com excelência, vamos fazer um evento maravilhoso e tal, mas espera aí, Deus mandou fazer isso? Não, porque se a gente fizer isso, a igreja vai se animar, a igreja vai se motivar, mas será que é isso? Não é? Davi foi, mobilizou 30 mil pessoas, fez aquele mega evento, a coisa vai arrebentar. Não, foi engano, ele se enganou. Na verdade, aquilo resultou em tragédia. Né? Então, o que é carro de boi? É a estrutura humana, é a autossuficiência, é o artificialismo, a religiosidade, enfim, é o desprezo aos princípios. Então, como que a arca devia ser carregada? Deus tinha ordenado, é no ombro dos sacerdotes. O que é isso? Então, ele fez da forma correta, no ombro dos sacerdotes. O que isso significa, queridos? Ombros. Ombro fala de responsabilidade, fala de sacerdócio, fala de simplicidade, de parceria, de relacionamento, de envolvimento pessoal, de não terceirizar nada, sabe? Fala de nós mesmos nos envolvermos, de nós vivermos relacionamento, mutualidade uns aos outros, sabe? Comunhão. Isso é a base. Na verdade, o que Deus quer fazer, Ele quer trazer, Ele traz, Ele manifesta a presença dEle, o avivamento, sabe? A presença do Espírito Santo, num ambiente onde as pessoas vivem a simplicidade do Evangelho, vivem como prioridade, como fundamento, os relacionamentos, sabe? A mutualidade, a dinâmica do uns aos outros. Então tem tudo a ver, não é? Com carregar a arca, trazer a arca, a presença de Deus. Sabe o que a gente precisa entender? Olha só, essa figura aqui nos dá uma ideia, né? Para a gente entender
melhor o que eu quero dizer aqui, né? Olha só, os princípios são os fundamentos. Princípios determinam os nossos valores determinam as nossas prioridades, e as nossas prioridades é que determinam as nossas práticas. Enquanto igreja, nós precisamos entender isso. Princípio é o fundamento, vem em primeiro lugar. Então, enquanto igreja, tem coisas que nós valorizamos e nós teremos os valores corretos enquanto igreja, e vamos ter a prática correta quando nós estivermos focados no princípio. Então, eu quero falar algo para vocês aqui. Que princípio é esse para que a gente seja uma igreja saudável? Nós precisamos ter o entendimento do que é a vida de corpo. Nós precisamos discernir o corpo. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso. Nós precisamos discernir o que é a igreja de fato. Tem muita gente que não sabe o que é igreja. Tem muitas pessoas que ainda pensam que igreja é um lugar para se reunir, que igreja é um prédio. Sabe? Não, mas eu sei que não é. Ela sabe que não é, mas a prática dela ainda é assim. Tudo centralizado lá no templo, parece que lá é que as coisas acontecem. Quem é que disse? O templo são as pessoas. Isso é muito claro, Jesus deixou claro. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Isso foi uma palavra profética, isso foi um sinal profético. Sabe o que Deus estava dizendo? O templo se tornou obsoleto. Mas que bom que nós temos lugares para nos reunir. Claro, que bom que a gente tem, mas não precisa. Ou seja, não é determinante. Você está vendo agora, nessa época de pandemia, quantos lugares, quantas igrejas ainda que não podem reunir? O quanto tempo ficamos sem poder ir até o lugar de reunião? E daí, a igreja mudou? A igreja deixou de ser igreja? A igreja deixou de viver igreja e de cumprir a sua responsabilidade? Claro que não. Se deixou, é porque ela não tem o entendimento correto do que é a igreja. Então, nós precisamos entender que a igreja é um corpo. Então, nós precisamos discernir o corpo. Como eu falei antes, né, quando o fundamento está mal, as paredes começam a ruir. O que são as paredes? Esse templo espiritual, né? Estou falando aqui de paredes. Os tijolos somos nós. Cada um de nós é um tijolo. Então, quando pessoas começam a enfraquecer na fé, começam a cair mesmo, né? Essas paredes começam a rachar, não adianta querer colocar massa para tapar as rachaduras, porque vai continuar rachando. O problema é o fundamento. Então, veja, fundamento. Estamos falando aqui de relacionamento. Então, o princípio, o fundamento, não é o grupo pequeno, não é a célula. Não é isso. Não, tem pastores, por exemplo, tem líderes que dizem assim, não, agora nós vamos começar a trabalhar em célula, como que achando que se organizar a igreja em células e grupos pequenos, vai começar a colocar em prática o princípio. Não, o princípio não é organizar em grupo pequeno. O princípio é o que acontece num grupo pequeno, o que o grupo pequeno possibilita, no caso, como eu falo aqui para vocês, a célula. O que a célula possibilita para a gente poder viver? Então, o que é então? É a vida em comunidade. Esse é o princípio. Porque a célula, a igreja, o corpo, na verdade, é a extensão da comunidade divina, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. É essa comunidade, isso é o princípio. Então, muitos grupos pequenos não vivem o princípio. Eles só se organizam em grupos pequenos, mas não estão vivendo isso, não estão reproduzindo essa comunidade divina. Na verdade, estão reproduzindo a mesma prática templista, ou seja, aquilo que acontece lá no grupo grande, no domingo, no sábado, sei lá, estão reproduzindo no grupo pequeno. Não muda nada. Uma pessoa vai lá, prega, fala, os outros ficam olhando, não existe interação e também não existe relacionamento, não existe comunhão 7 dias por semana, porque célula é comunhão 7 dias por semana, a célula não é uma reunião, depois vou falar um pouco mais sobre isso. Ela não é uma reunião, assim como igreja não é um templo, também célula não é uma reunião. E o que acontece quando as pessoas não vivem, quando o corpo, né? Quando a igreja não vive como corpo, quando ela não discerne o corpo, o que acontece? Imaturidade espiritual, divisão, egoísmo, inveja, ciúmes, imoralidade. Olha só, é o que aconteceu na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja, sim, uma igreja cheia de problemas, porque eles não estavam discernindo o corpo.
Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 20 e até o 22. Naquela época, eles se reuniam e a ceia era uma refeição mesmo, onde eles celebravam, claro, o corpo de Cristo, que foi partido, bebiam vinho, mas depois eles tinham, era chamada refeição ágape. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vamos entender isso aqui? O problema não era a questão externa. Eles estavam celebrando a ceia, que era uma expressão, era uma celebração da comunhão, mas que eles não estavam vivendo enquanto igreja. Ou seja, era um ato profético mentiroso, falso. Porque eles estavam tentando fazer, na verdade, era um ritual apenas, porque aquele ato não expressava o que de fato eles viviam. Eles andavam divididos. Eles não estavam se preocupando uns com os outros. Sabe, queridos, as nossas reuniões e a nossa prática de vida denunciam a nossa alma egoísta e individualista. Quando a gente não entende o que é ser igreja, na verdade, nós vamos para uma reunião da igreja, por exemplo, autocentrados, pensando em nós mesmos. O que eu posso receber? O que Deus vai falar comigo? Não é desse jeito. Então, quando nós nos organizamos em célula, ou vivemos de fato o corpo de Cristo enquanto célula, eu não vou para uma reunião, por exemplo, perguntando para Deus o que Ele vai fazer, o que eu vou receber. Não, eu vou com o coração assim, Senhor, o que eu posso dar? Eu quero dar, eu quero me doar. Eu não estou indo para receber, eu estou indo para dar. Então veja, né? A ceia celebra a unidade do corpo. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência coletiva e não individual. Está lá no capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios. Diz assim, ó, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Você entendeu? Nós somos batizados em um único Espírito no corpo. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos mergulhados no corpo, batizados no corpo. Então, não há mais lugar para exclusivismo, para isolamento, para egoísmo. Não tem mais lugar para isso. Nesse ambiente, nós estamos agora, nós não vivemos mais para nós mesmos. Olha o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não estava discernindo isso. Então, as reuniões deles denunciavam a alma deles. Eu pergunto, as nossas reuniões, o que elas expressam? O que as nossas reuniões mostram? Nós somos um grupo de pessoas, talvez um bando de pessoas que chega lá e simplesmente se senta nas cadeiras esperando, Senhor, agora eu quero receber. A igreja primitiva não era desse jeito. Mas a igreja de Corinto estava tendo problemas com isso. Paulo estava dizendo, olha, vocês têm imaturidade, vocês estão se dividindo, tem muito egoísmo entre vocês, vocês não estão discernindo o corpo. Vocês precisam entender o que é ser igreja, o que é viver enquanto igreja. Então, veja, a saúde da igreja vem dessa revelação, desse entendimento. Por isso, é uma questão de revelação. Nós precisamos de revelação, a gente precisa entender no Espírito. O que é comer e beber indignamente? É não discernir o corpo. Olha só o que diz. Capítulo 11, versículos 27, 29. Diz assim, ó. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E eu já vou ler o seguinte, que diz assim, ó, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram.
Olha que texto forte. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, olha, quando a gente não discerne o corpo, não está entendendo que a gente, o que é viver em comunidade, em família, na hora que a gente for celebrar a ceia, a gente está fazendo a coisa certa do jeito errado. Nós devemos celebrar a ceia sim, mas como? Com o coração correto. Olha o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Um estava atropelando o outro. Era um egoísmo. Eu quero comer. Agora, vamos trazer isso para o espiritual. Paulo está dizendo, quando você se preocupa só em você, só com você, ou seja, está falando de um alimento espiritual. Ah, eu quero saber, eu quero comer. Eu não estou pensando no meu irmão. Então, Paulo estava dizendo, essa ceia que vocês estão celebrando é uma ceia falsa, baseada no egoísmo. Agora, quando nós, como igreja, vivemos, sabe, essa mutualidade, eu estou aqui, o que eu posso fazer para servir o meu irmão? O que eu posso fazer para dar? Eu tenho um coração doador. O coração de Deus é um coração doador. Eu estou aqui para acrescentar, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para abençoar. O que eu posso dar para o meu irmão? Como eu posso ministrar o meu irmão? Paulo estava dizendo aqui, ó, vocês não esperam um pelo outro, vocês comem e não se preocupem com o seu irmão. Olha só que coisa, que entendimento espiritual que nós precisamos ter. Então, olha o que ele diz aqui, né? Cada um examine-se a si mesmo. Esse autoexame tem a ver com perceber esse egoísmo, esse orgulho, esse pecado de não discernir o corpo. E olha o que diz, né? A falsidade e a incoerência atrai a condenação. Então, veja, discernir o corpo é ter revelação do corpo. A igreja precisa ser restaurada nessa revelação. E é essa visão de corpo que determina a saúde da igreja. Então é isso que o grupo pequeno, né? Quando a gente começa a entender por que a gente se relaciona num grupo pequeno, por que nós devemos, como igreja, né, fundamentar, né, o corpo com células, porque então nós vamos sendo edificados uns pelos outros, então a gente vai entendendo o que é viver de fato como uma família, como uma comunidade. É isso que determina a saúde. O corpo é formado por membros que não são independentes, na verdade eles são interdependentes. E o único ambiente, o ambiente mais adequado mesmo para a gente viver, para a gente, o evangelho crescer, amadurecer, não é numa sala de aula, não é nos cultos dominicais, não é num curso que você faz, não é não, não é nos ministérios, é no ambiente da família. Eu vou dizer algo para você aqui, muitas pessoas podem até se escandalizar, mas eu nunca aprendi nada lendo a Bíblia. Tudo que eu aprendi foi colocando a Bíblia em prática. E o ambiente para colocar a Bíblia em prática é o ambiente da família espiritual, onde de fato a gente está envolvido com as pessoas. Eu estou servindo uns aos outros. Eu estou, por exemplo, eu estou proclamando o Evangelho, alcançando pessoas, batizando pessoas, ensinando essas pessoas a obedecer. Mas a gente pensa que isso é papel do pastor, que isso é papel do líder. Não, isso é o papel do corpo. O corpo é todos, uns aos outros. No corpo de Cristo não existem espectadores. Por isso, queridos, que no corpo todos funcionam. No corpo de Cristo todos funcionam, assim como no corpo físico. Tem alguma parte do corpo seu que não funciona, então não precisa estar aí. Se você está no corpo, é para funcionar, entendeu? Não é para ser um espectador. Olha só, né? Cristo é a cabeça e todos os membros interagem entre si. Ou seja, todos dão e por isso todos recebem. Por isso todos recebem. Então a intenção de um membro não é comer, aqui entre aspas, né? Mas é esperar pelos outros. Como diz Romanos 12:10, né? Diz lá que preferimos em honra uns aos outros. Dê preferência para o seu irmão. É dar de comer, é se deixar usar por Deus na intenção de edificar. É isso que é viver corpo.
Então, quando um novo membro chega, por exemplo, né? Quando um novo membro chega na igreja, na célula, né? Todos o recebem. O corpo de Cristo é que agora vai edificar esse novo membro. Como uma casa, né? Quando nasce um bebê, toda a casa se mobiliza para cuidar desse bebê. Não é aquela coisa, o fulano que ganhou, então ele agora é o discipulador, ele que vai cuidar. Queridos, não existe conquista pessoal. Em nenhuma parte, nunca houve isso, não existe em nenhum lugar do mundo. Assim também é na igreja. Não é? Quando um filho biológico, por exemplo, é gerado, né? Ele é dos pais, ele é dos dois, né? Do pai e da mãe. Na célula também. O que acontece numa célula, quando alguém chega para uma célula, o filho é de todos. Porque a pessoa que trouxe essa pessoa nova não teria trazido se ela não estivesse sendo edificada na família onde ela está. Então todos são responsáveis, todos cuidam daquele filho. Eu costumo dizer, né? Tem pessoas que às vezes ficam frustradas, puxa, mas eu não alcancei ninguém para Cristo. Mas a sua célula alcançou alguém para Cristo esse ano? Então você alcançou sim. O filho é de todos. Você alcançou. Se uma pessoa na sua célula foi alcançada para Cristo, você fez parte disso. Então cuide desse filho, não é? Na igreja primitiva não existia evangelismo individual, era evangelismo de corpo. O corpo é que evangeliza. Então, queridos, essa célula que vive isso é um ambiente saudável. Essa é a igreja saudável. Então, a falta de discernimento, ou seja, essa falta de revelação de corpo, o que ela promove? Ela promove fraqueza, doença e morte. Porque é o que o apóstolo Paulo diz, é por causa disso, porque vocês não estão discernindo, vocês estão celebrando a ceia sem entender de fato o que é corpo. Vocês não estão esperando uns pelos outros. Vocês estão vivendo de maneira egoísta, vocês estão olhando só cada um para si. Por causa disso, é que há entre vós muitos fracos espiritualmente, muitos doentes espiritualmente, e muitos que já morreram espiritualmente. Pessoas mortas, elas estão lá na igreja, elas estão lá nos cultos, elas frequentam, mas elas estão frias, mortas espiritualmente, estão geladas. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, se você não se envolve, se você é uma pessoa que não está ativa no corpo de Cristo, edificando e sendo edificado, você já está morto há muito tempo. Então é tempo de avivamento, é tempo de você despertar, de receber essa palavra, de entender que você faz parte de um corpo, que você tem uma utilidade nesse corpo, que você tem um propósito nele. Veja, que não seja esse caso. Veja, se a gente vive isso, o que acontece? Vai acontecer o contrário. Vai ter, em lugar de fraqueza, vai ter força. Em lugar de doença, vai ter saúde. Em lugar de morte, vai ter vida. O que é isso? Vida. Avivamento. Quando todos entendem que fazem parte, eu não quero ficar de fora, eu não sou um espectador, eu não estou aqui apenas para receber, eu não sou um crente consumidor, eu sou um reprodutor, eu reproduzo Cristo na vida de outras pessoas. Eu quero falar uma última coisa aqui, isso aqui me deixa muito intrigado, né? O que explica o crescimento da igreja primitiva? O que explica? Olha só, que coisa interessante. Você parou para pensar nisso? Isso aqui é muito importante a gente entender. 90% da população, de 80% a 90% da população, na época, era analfabeta. Veja, naquele tempo, eles não tinham seminários teológicos. Eles não tinham livros didáticos. Eles não havia nem Bíblias naquela época. A Bíblia estava sendo escrita na época da igreja primitiva. Não havia nenhum recurso tecnológico da atualidade. Tudo que nós temos hoje de recurso, eles não tinham naquele tempo. Você pode imaginar como era naquele tempo? E que igreja fantástica foi aquela, que revolução eles fizeram. Eles transtornaram o mundo.
Em 3 séculos, mais da metade da população mundial se tornou cristã. Era um povo perseguido, eles eram torturados, eram mortos, eles não tinham nada que nós temos nas mãos. Analfabetos. Você já parou para pensar nisso? Qual era o segredo desses cristãos? Sabe qual era o segredo deles? Vida de corpo, relacionamento uns aos outros. Porque tudo que eles tinham era comunhão. Cristo, o cabeça, não tinha hierarquia entre eles. E os membros viviam dependentes de Jesus, cabeça, e interdependentes entre si. Era tudo que eles tinham. E por isso, a igreja era saudável. E porque era saudável, ela crescia e se multiplicava. E fizeram uma grande revolução. Eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você receba do Espírito Santo o entendimento, o discernimento e faça parte mesmo, pertença ao corpo de Cristo, verdadeiramente. Seja um membro ativo. O que é ser um membro ativo? Membro ativo não é aquele que vai ao culto todo domingo. Não. O membro ativo é aquele que está sendo edificado por alguém, está sendo cuidado por alguém, discipulado por alguém. E é aquela pessoa que está conectada com outra, cuidando de outras pessoas, edificando outras pessoas, evangelizando outras pessoas, batizando outras pessoas e ensinando essas pessoas a obedecer. Sabe, essa pessoa conectada. Esse é o membro ativo. Essa é a pessoa que está no corpo. Ela tem uma conexão com Deus, ela tem uma conexão com os irmãos. Então, ela é essa igreja que vive desse jeito, quando todos os membros funcionam, é uma igreja saudável. Que Deus abençoe grandemente sua vida e você seja esse membro do corpo. Viva intensamente. Seja um cristão vibrante, apaixonado por Jesus, para ser usado por Ele de forma extraordinária, sobrenatural, em nome de Jesus. Fique na paz.